Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui gravando ao vivo mais uma vez. Inclusive, antes de começar qualquer coisa, eu queria falar: se você quer participar da gravação com a gente, quer estar aqui nos bastidores, ouvindo a minha, a Isabela e a Alvine, entra na comunidade do Memo, que lá você vai conseguir saber como participar aqui. Aí dá para mandar perguntas, dá para fazer um monte de coisa. Mas bom, começando mais um episódio do Que Masculinidade é Essa? O podcast do Memo para debater masculinidade com a perspectiva crítica a partir de temas que a gente percebe como relevantes, mas que são pouco colocados ou mal colocados, e isso nos dá uma certa inquietação do jeito que a coisa é posta no debate público. Então a gente traz para cá para tentar debater com mais calma, para tentar fazer essa conversa circular de outra maneira, né? Bom, e antes de começar, um último recado, que esse episódio aqui em específico, ele fala de assuntos bem sensíveis, né? Ele fala de armas, vai falar de masculinismo, de figuras públicas, e a gente quer reforçar que aqui no podcast do Memo não há compactuação com nenhum tipo de violência. Nossa ideia é trocar uma ideia crítica e responsável para refletir junto, não para incentivar a violência. Dito isso, o tema de hoje é Charlie Kirk e o imaginário masculino sobre armas e violência. A discussão sobre a morte de Charlie Kirk levantou várias questões sobre a relação entre masculinidade, armas, violência, incluindo a percepção de que homens, independente do espectro político, cometem atos violentos, né? E não é um debate moralizante que a gente quer trazer aqui, nem uma exclusão ou outra de um grupo político específico. Ou seja, a gente não vai estar falando aqui exclusivamente da extrema-direita ou de como as pessoas na esquerda lidam. Não, a gente vai falar sobre masculinidades, armas e essas questões políticas que surgem para a gente a partir dessa história do Charlie Kirk. E aí, eu queria trazer aqui já como esse tema entrou no meu cotidiano, né? Porque eu estava conversando aqui antes da gente abrir a gravação, eu e Vini, por exemplo, a gente nem conhecia Charlie Kirk antes do cara morrer, assim, né? E aí, logo que ele morreu, eu jogo vôleizinho todo sábado, tem um vôlei com a galera sábado, e aí depois do vôlei a gente geralmente vai tomar uma cerveja, ficar resenhando ali, e aí chegou um amigo nosso, depois do vôlei, e veio para mim direto, falando assim: Pedro, e a morte, hein, do Charlie Kirk? Estão falando que o cara é de esquerda. E aí já levantou para mim, né, especificamente, porque eu acho que eu sou lido dentro desse grupo como um cara de esquerda e que tem essa visão meio do progressismo, né, do campo da esquerda, de ser uma coisa meio ilibada, de ser uma coisa super, ultra, mega correta do ponto de vista moral. E ele veio meio que me trucando, assim, ó, mas estão falando cara de esquerda, como é que pode aí, ó? A esquerda que fala que não pode violência está fazendo violência. Então, eu queria só primeiro sair desse eixo esquerda-direita, sair desse eixo moralizante, porque eu, na hora que ele me perguntou, eu nem sabia direito o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. Então, eu fiquei me sentindo meio idiota ali, sem ter uma resposta para dar para ele. E, por outro lado, me veio assim, cara, eu nem sei quem é Charlie Kirk, sei que é um cara de extrema direita, pelo que fiquei sabendo aí, mas não sei do contexto, não sei de nada. Nos Estados Unidos toda hora tem um tiroteio, então assim, não vem com essa pra cima de mim, sabe assim? Isso que eu fiquei sentindo mais isso do que falei isso especificamente, sabe? Mas não vem meter essa pra cima de mim, porque não é isso que a gente quer discutir aqui nesse episódio. Acho que não é por esse caminho, assim, um debate moral, sabe? Eu Uhum. acho que trazendo para essa coisa da masculinidade saudável, né, que é esse termo que aparece bem assim no debate público sobre masculinidade, isso traria essa visão meio moralizante desse novo homem de bem, né? Ah, o novo homem de bem, o masculino saudável, ele falou violência, qualquer coisa, tô fora. E eu me encaixo um pouco nisso, mas acho que não é muito bem por aí, né? Então, sei lá, acho que para disparar a conversa aqui, queria trazer esse causo que foi concreto na minha vida particular para abrir a conversa aqui com Isabela e Vini. E aí, Isabela? É de esquerda ou de direita? Não tem isso? Como é que é esse papo aí, né? Acho que é para todos os lados, né, mas a gente sabe, pegando o exemplo dos Estados Unidos, a gente tem uma questão que eh, é o país com maior circulação de armas e talvez até uma produção imagética muito, muito focada também de alguma forma, exaltar as armas. A gente tem
um histórico, se você for pegar notícias agora, de que talvez seja um dos momentos com maior violência política armada dos últimos anos, acho que se compara apenas à década de 60, onde a gente tinha o movimento pelos direitos civis, ataques e assassinatos, inclusive, naquela época. E hoje a gente vai ter ataques que vêm tanto contra congressistas, por exemplo, da direita, quanto da esquerda, né? A gente teve mortes, a gente teve espancamentos, não é difícil achar. Inclusive o Trump sofreu 2 tentativas de assassinato durante, né, a as tentativas de reeleição dele em falas públicas. Então, violência política é uma coisa que está pegando nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos, né? A gente pode olhar para o Brasil também. E aí a gente não tem um único lado onde que comete esses atos. Para além disso, quando a gente olha para certos exemplos de ataques, tiroteios em massa, a gente também tem especialistas apontando que tem um terceiro perfil que não seria ideologicamente de esquerda ou direita, mas que estaria num lugar que eles chamam de extremismo violento niilista, né? Aquela pessoa que às vezes, né, se posiciona como tendo perdido uma certa fé no mundo e tem um desejo de destruição mais amplamente Vamos quebrar direcionado. tudo! Uma Exatamente. coisa assim. Então tem essa coisa de um desamparo, né. O sujeito que matou o Charlie Kirk disse que não aguentava mais o ódio do Charlie Kirk, que era uma figura de direita, de extrema direita, que tinha perspectivas bastante ofensivas para diferentes públicos. Mas a ferramenta que ele escolheu usar talvez não tenha sido uma ferramenta que diminui o ódio, né. Agora, eu acho que é muito interessante quando a gente fala que a gente não quer moralizar essa história, né, mas por outro lado a gente também não acha exatamente que, sair atirando para tudo quanto é lado vai resolver a questão da violência e resolver o discurso de ódio, né. Eu acho que é um tema Uhum. bem complexo e eu acho que é bom a gente discutir hoje, porque também isso está muito no imaginário brasileiro, né. Agora, no Brasil, até para jogar para polêmica, a gente sabe quem faz campanha fazendo arminha, né, e quem não geralmente não vai por essa lógica, né. A gente não tem dados, a gente não tem levantamentos perguntando para as pessoas que têm armas qual que é a posição política delas, mas a gente pode ter aqui algumas hipóteses e mesmo assim pode pensar que os homens, de esquerda não são homens que não cometem violência, né. Não são homens que por não ficarem fazendo arminha estão cometendo menos violência. Então acho que é um tema complexo e que vai dar pano para manga hoje. Sim. Vini, É, queria te trazer para a conversa falando dessa diferença da possibilidade, né, de se ter armas, né? A gente conversando, a gente levantou a bola de tipo assim, cara, tem armas que é usada como autodefesa e não como subjugação do outro, né? Eu acho uhum, que tem uma diferença no sentido que você dá para o uso de arma. Eu concordo com Isabela, acho que assim, arma é problemático de qualquer maneira, sabe? Mas nas nossas discussões, eu acho que vale trazer um pouco para cá do que a gente estava discutindo nessa coisa dessa diferenciação, né, entre um uso de armas para autodefesa na sim. região rural, nas cidades e tal, do que de uma subjugação do outro de imposição de força, sabe? Que diferença é essa, né? Acho que vale você trazer isso também. Eu acho esse sistema de arma sempre muito complexo. Eu acho que é porque eu ainda tenho uma relação muito complexa com o objeto em si. E por toda uma experiência enfim, também posicionamentos políticos, eu sempre acho que é assim, como que eu construo, né, a base da minha ideia sobre a arma é que a arma, bom, ela serve para matar pessoas, então algo que serve para matar pessoas não pode ser algo positivo, né, de livre circulação numa sociedade, mas também ela tem um lado de uso que é contextual. Né? É interessante que a Isa trouxe esse imaginário dos Estados Unidos sobre arma, né, de como o uso de arma lá é frequente, porra, vende arma no Walmart, sabe, umas coisas malucas, assim, é uma circulação absurda. E aí você pega, né, a Constituição dos Estados Unidos que, enfim, permite, né, que essa circulação e esse uso de armas seja livre, que é a 12ª emenda. Aí você pega a 12ª emenda e você entende quando ela foi criada, um dos objetivos
de armar a população era para se autodefender em relação ao Estado. Já começa por aí. O que de fato é muito interessante, porque se a gente olhar na história e pensar a quantidade de estados totalitários que nós tivemos e como nós, cidadãos, estávamos desarmados para nos defendermos do Estado, tem um ponto político interessante, né? Só que isso vai sendo subvertido numa sociedade supremacista branca, né, e de um tipo de masculinidade muito fundada num cristianismo, de certo modo, deturpado ali, né, que coloca esse homem como a cabeça da família. Deturpado também mais ou menos, né, mas enfim. E isso vai sendo subvertido e cria, né, esse lugar de assassinato em massa, atentado, porque assim, mesmo você tendo uma lógica jurídica por trás, que eu entendo, porque de fato se defender da violência do Estado é fundamental se o Estado se torna totalitário. Porque afinal de contas a gente sabe, né, que o Estado detém o monopólio da violência. A gente, como cidadão, a gente não pode se defender. Mas isso, quando vai ser colocado para uma sociedade que tem essa constituição de masculinidade extremamente violenta, pautada numa hierarquia rígida, que poderia ser a nossa também, porque a nossa é bem, bem parecida, só que a gente não tinha essa circulação de arma tão grande quanto eles lá. Isso de fato vira um barril de pólvora, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo que é contextual porque, por mais que eu possa não gostar de armas, né, o uso da arma não vai depender de mim a partir da minha perspectiva de sobrevivência. Né? Eu hoje não sinto necessidade de ter uma arma, porque eu não quero me defender do crime, porque eu não sou nenhum vigilante, nenhum policial. Né? Eu espero que, se o Estado existe, ele que faça isso por mim. Né? Afinal de contas, eu não abro mão da minha liberdade para que ele me defenda, segundo a teoria do Estado robesiano. É isso. Então, ele que me defenda. Mas eu entendo, por exemplo, quando o Partido dos Panteras Negras, para defender a comunidade, se apropriou do uso de armas. Por quê? Porque o Estado não ia defender eles, o Estado era quem queria matá-los. Então, acho que é muito complicado, porque por isso que quando a gente estava conversando antes na pauta, que a gente ficou muito nessa coisa de não moralizar, e é difícil não moralizar. Eu estou tentando relativizar o máximo que eu puder, né, que eu posso, dizendo isso, assim, eu posso não ser a favor, mas eu sei que em certos contextos acaba sendo necessário, mas é inegável que essa circulação absurda de armas na mão de homens, né, que estruturalmente já são produtores de violência, porque afinal de contas é aquilo que eu venho questionando há tempos, que não tem crise da masculinidade porque os homens continuam no poder, então são eles que estão reproduzindo toda a violência do poder do masculino, na mão desses caras, nas nossas mãos, né, é extremamente perigoso. E é sempre perigoso para esse outro formulado pela masculinidade. O primeiro outro radical é a mulher, depois é a pessoa que é da comunidade LGBTQIA+, depois essa masculinidade que é branca é o homem negro, né, nas mãos do Estado, nas mãos dos grupos de extermínio, e assim sucessivamente. Então, o meu ponto de inflexão é um pouco esse, assim, acho que eu vou ser sempre esse contraponto da nossa conversa, não no sentido de eu discordar, mas é porque para mim ainda é muito complicado de entender. E aí a gente vai contando causos aí no decorrer da conversa e vocês vão entender por que eu ainda acho complicado. Né? Mas, obviamente, sendo contra armas. Não, eu acho interessante que do que o Vini traz, a gente vai vendo que tem movimentos por direitos, né? Que estão associados a armas, por direitos num sentido lutas contra opressões, né? Então, o Vini depois vai trazer uma referência para a gente que é muito interessante em termos de autodefesa, é isso, pessoas se organizando porque há contextos de desigualdade, de opressão, em que ter uma arma é um ato de tentar garantir uma sobrevivência. Mas em muitos outros contextos não é isso que ocorre, né? A arma sendo adquirida como um símbolo de proteção e muitas vezes sendo uma fantasia de proteção, porque onde há arma há mais risco de violência, de situações letais, né? Então, uma casa que tem uma arma não é uma casa mais segura. É uma casa muitas vezes mais insegura. Para mulheres, por exemplo, que convivem com homens que têm armas em casa, aqui, no caso dos Estados Unidos, um estudo aponta que há 500% mais chances de sofrerem alguma forma de violência. Né? Então, quando a gente vê as armas circulando no Brasil, vê episódios onde crianças usam armas para matar os pais, para matar os irmãos, para se matar, é porque tinha uma arma em casa, de fácil acesso. Né? Então a arma muitas vezes, mesmo quando ela está na mão do Estado, ela não é um sinônimo necessariamente de segurança, ela é um sinônimo às vezes de criminalização da população negra, de criminalização da população pobre, que sofre com uma violência letal todos os dias, né? Então é isso, a arma é proteção numa sociedade e ela é utilizada por
por homens, muitas vezes, que se acham no direito de exterminar vidas, né. Então para mim sempre fica um É. lugar muito muito mexido, né. Esses dias eu tenho trazido muitos exemplos do meu pai, que está internado no hospital público aqui em São Paulo, e esses dias uma galera da rota e outra galera de uma outra polícia, sei lá, nem sei, entrou na enfermaria porque alguém tinha roubado alguma disputa por maca, e os caras entraram com como chama esse tipo de arma que é Fuzil? com Fuzil? fuzil, apontando Porra, fuzil bizarro. dentro da enfermaria, as pessoas doentes, e eu falo: "Mano, o que que é isso?". É uma a gente que gosta muito de Judith Butler, né, que é uma filósofa estadunidense, é uma performatividade ali, né, de um certo poder, assim, que não é sinônimo de proteção, gente. Não precisava entrar com uma arma pra saber onde enfiar a maca, quem roubou a maca, sabe? Intimida, né? É um poder disfarçado, quer dizer, é uma intimidação disfarçada de proteção, né? Sim. Porque na verdade não está protegendo ninguém. Mas eu queria até ouvir mais de vocês sobre isso, porque eu acho que o discurso dominante para homens entrarem nessa de armas é a proteção, sabe? E até o que o Vini estava falando, eu acho que é a proteção, né? Essa proteção individual. Tipo, o Estado não está dando conta, eu preciso cuidar da, sabe, farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu vou ter que ir a minha arma dentro de casa porque vai acontecer alguma merda, sabe assim? A gente tava até brincando, né, de filmes de zumbi e tal. Eu sou super fã de filme de zumbi. Eu sempre fico imaginando assim, né? Não estou nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, assim, aconteceu alguma desgraça de zumbi, qualquer esquina tem uma loja de arma pro cara fazer o seu bunker particular, sabe assim? É impressionante. Mas eu fico pensando nessas coisas. Beleza, acho que tem uma coisa de armas de proteção que está realmente muito relacionado, né? E esse discurso da proteção, para além dos Panteras Negras e tal, acho que é mobilizado até hoje para o cara justificar a importância que ele considera de ter. Por mais que mostre estatísticas, sabe assim? Tipo, tudo isso que a Isabela estava falando, eu acho que é colocado como um Uhum. contra-argumento, só que não supera o Uhum. argumento da proteção, da vontade, que fica nesse lugar que para mim é um falso discurso, né? É isso, acho que já está dado por números, que nem a Isabela falou, mas tem essa coisa do imaginário do homem, de, de ser o protetor. Estou querendo ficar nesse ponto específico agora, sabe? Que Uhum. eu queria ouvir Sim. mais de vocês, bro, porque eu acho difícil dissuadir os homens Uhum. desse argumento. Por mais que fale assim, cara, se tiver a arma em casa, a chance de morrer é maior. Mas o cara vai falar assim, mas na minha casa não vai morrer. Sabe? É uma Uhum. coisa que fica assim, ele briga com um número. Não, aqui não acontece essa parte porque eu fiz aula de tiro. A masculinidade é um culto à morte, né? Olha aí, hein? Vamos admitir que a masculinidade é um culto à morte? Polêmico. Quando você fala assim para mim, é, é, ah, os dados mostram que a probabilidade de você ter um acidente com arma dentro de casa e se ferir, ou alguém da sua família ser ferido ou até morto, é muito maior do que você conseguir se defender da pessoa que está invadindo a sua casa. Aí o homem fala assim: na minha casa vai ser diferente, na minha não vai acontecer. A probabilidade é maior? A estatística está dizendo, mas na minha casa vai ser diferente. Não é muito diferente daquele cara que sobe assim, ó, lá no topo da cachoeira, olha lá embaixo e fala: eu consigo pular daqui. Total, Aí alguém Vini. fala: cara, o último cara que pulou daí morreu. Mas eu consigo. Ah, você vai... Porque é esse desafio da morte constante, né? Um culto à morte, essa coisa do eu consigo superar esse desafio. Então, assim, para esses caras que pensam dessa forma, né, que a arma pode ser utilizada para a sua defesa pessoal, então ter uma arma em casa, ou mesmo ter um porte de arma para andar armado na rua, isso vai te defender de um possível assalto, essa pessoa sabe que ela está flertando com a morte, e é isso que ela quer. Porque ela faz parte desse fluxo que é o culto à morte da masculinidade. De flertar com a morte o tempo inteiro, da morte ter uma proximidade. E isso faz com que outros homens comecem a olhar para você com admiração e respeito, porque você enfrenta a morte. É todo um imaginário muito doido, assim, Uhum. né? Que aí você vê como que ele vai se materializando a partir desses discursos que conseguem defender o indefensável. Porque quando eu trago a coisa da autodefesa, eu estou pensando grupo, sociedade, organização, né, de um outro modo. É você lidar com esse mesmo objeto que foi feito para matar, não tem como ele ser bom. Então, Uhum. moralmente, ele é ruim. Então, a nossa conversa, a gente sempre fala, mas ela é moral, porque a gente sabe que ele é ruim. Foi feito Uhum. para isso.
mas você usar ele a partir de uma ideia de auto-organização, de defesa de grupo, de território, é uma coisa. Agora, eu vou ter uma arma em casa? Meu amigo, Uhum. Para não faz o menor proteger minha sentido. família, para proteger minha Não faz o menor família. sentido. Sabe? E é muito doido, né? Porque acho que a gente tá tocando nessa coisa do imaginário dos homens, né? Que tem essa coisa do provedor, que hoje em dia também não se sustenta, se já sustentou isso faz dezenas de anos, e do outro lado o protetor, né? Só que daí se aponta para esse perigo externo, né? Quando muitas vezes o perigo é interno, né? Quando você tem esse homem protetor contra quem? Contra si mesmo? Porque ele é que muitas vezes vai cometer violência armada ou não armada dentro de casa contra uma mulher, por exemplo. Ou contra si mesmo, né? Quando a gente vai pegar as estatísticas de suicídio e o fato de serem mais contundentes entre homens é porque eles usam de ferramentas mais contundentes, para ser bem redundante, né? Eu não vou citar as formas aqui, mas a gente sabe que também arma é um risco para o próprio homem, em primeira pessoa, como uma forma aí que também vai cruzar com questões de saúde mental. E por outro lado, a gente não falou aqui muito abertamente até agora, mas também tem um cruzamento com uma questão de socioeconômica, né? Com essa ideia também de esse homem estar armado para coibir, por exemplo, ataques ao seu patrimônio, né? Sim. Então tem uma coisa de tipo, ser roubado não posso, exterminar uma vida outra Uhum. sem Posso. eu relativizo o valor dessa vida, da minha propriedade, das minhas coisas, e mesmo quando a gente vai ver em São Paulo, em outros estados do Brasil, policiais que alvejaram pessoas negras roubando coisas de limpeza, coisas que valem nada e sendo mortas com 11 tiros, né? Então tem uma coisa também de uma violência que está informada por questões de classe, por questões raciais e por questões econômicas, que está muito atrelada também à questão do armamento dos homens, né? E eu acho que é um ponto super importante da gente pensar, né? Essa violência é uma violência que também é uma violência uma violência econômica, né, na minha perspectiva. Total. E o próprio Charlie Uhum. Kirk, eu acho que é interessante de falar que ele defendia a posse de arma para proteção da família, sendo que os homens Isso. sendo que os homens é que são o risco para suas famílias muitas vezes, né, os homens armados, e também numa perspectiva de essa defesa do próprio patrimônio, né. Então, e falava abertamente: "Eu sou favorável a essa liberdade, mesmo que a gente tenha que ter certos custos, algumas vidas tenham que ser perdidas". E ele foi uma vida que foi perdida por esse direito, né? Pedágio, né? Isa, você trouxe a coisa do suicídio, só para não perder o gancho, Pedro. A Isa trouxe a coisa do suicídio, e eu fui ver, né, as entrevistas. Como o Pedro disse no começo, eu também não conhecia o Charlie Kirk só de nome, mas eu fui ver alguns dos debates dele, né? E tem um debate que ele vai falar, ele está debatendo com um rapaz que é estudante, um rapaz negro, estudante da Universidade de Oxford. E no meio do debate ele está tentando defender a percepção dele de masculinidade, né? Que tem a ver com religião, né, com toda uma ideia de equilíbrio entre masculino e feminino, com funções definidas, como a procriação, cuidado da família, proteção, né? Uma estrutura biológica que não tem nada de sociocultural e de relação de poder, mas ela está determinada, essas funções. Enfim, ele está defendendo, né, pela biologia e tal. E aí eles começam a falar de suicídio. Né? E aí o Charlie Kirk ele dá um dado que é o seguinte: dados desses que ele inventa, ou inventava, né, sei lá de onde. Mas ele dá um dado que é o seguinte: ele vai dizer que na África subsaariana e acho que no leste da Ásia, há menos suicídios do que nos países do Ocidente. Os homens do Ocidente se suicidam mais do que na África subsaariana e no leste da Ásia. Tá? Não sei nem se esses dados são verdadeiros, mas vamos supor que sejam, que até faria sentido em alguma instância. Né? Mas ele vai atribuir isso, e depois eu posso explicar porque poderia fazer sentido, mas eu não sei, mas ele vai atribuir isso ao fato de que, nestes lugares, essa função masculina, né, do homem protetor, reprodutor, cujo maior bem, na verdade, é a família, e tudo aquilo que ele faz é para prover e proteger a família, porque ele nunca diz que o maior bem dos homens é a propriedade, né, é a casa, é o carro, não, o maior bem é a família, tudo que você faz é pela família, esse é o discurso dele.
né? É a família. E nada pode ser superior a ser um pai de família, um chefe de família. Nada. Não é ser milionário, não é nada sobre isso, ele vai dizer. E ele vai falar assim: nós, homens ocidentais, eu estou me referindo a eles porque eu não me considero um homem ocidental, eu me considero um homem ocidentalizado. Mas eu não sou do Ocidente. Né? O Brasil, para mim, não é o Ocidente, é ocidentalizado. Mas ele vai dizer: nós, homens ocidentais, estamos perdendo, por causa da agenda woke, estamos perdendo a possibilidade de exercer a nossa função natural, que é de ser protetor. Estes homens da África subsaariana e do leste europeu, eles ainda podem exercer essa função porque a agenda woke ainda não chegou nesses territórios. Então eles mantêm a masculinidade a partir da perspectiva divina criada por Deus. É por isso que eles suicidam menos, porque esses homens são o quê? Mais felizes. A depressão é um problema dos homens do Ocidente porque estão tirando a nossa possibilidade de exercer a nossa função. É assim. É essa a interpretação. É exatamente essa. O suicídio é por causa da infelicidade que a agenda woke tem causado nos homens. Em outros territórios, essa agenda woke não está posta, então os homens são mais felizes, porque eles podem criar sua família, prover, carregar armas, cuidar dos seus pertences e assim sucessivamente. Olha que loucura. Doideira mesmo, cara. E Vini, conectando o que você trouxe agora desse debate doido aí com o que a Isabela estava colocando, é isso, surgiu a palavra provedor aqui, né? Junto com essa do protetor, que eu acho que são duas características ou categorias, sei lá, que se relacionam muito mesmo nesse imaginário do homem aí, né? Dessa masculinidade que a gente está discutindo aqui. E eu percebo cada vez mais que quando a gente está falando de proteção ou de provisão, né, de ser provedor ou de ser protetor, na verdade você está só manifestando com outros termos o seu desejo por controle, sabe? Quando você tem a arma, você se impõe naquela família ali. Uhum. Quando você é o cara que banca, você está se impondo naquela família ali. Então, eu acho que esse imaginário de proteção, de ser o provedor, está calcado numa instância anterior, que é o do controle de outros corpos, o controle de outros sujeitos, o controle, sabe? Você ter o domínio. Eu acho que é diferente de você proteger e de você prover, sabe? Porque tem outras maneiras de fazer isso, inclusive, de proteção e de provisão. Mas você tem o domínio da coisa, né? É a gente que manda, sabe? Porque é a gente que bota o dinheiro nessa casa, porque é a gente que está com a arma aqui para enfrentar, sabe? Então, acho que esse imaginário, na verdade, para mim já parece uma corruptela mais bonita de ficar aparente. É isso, você falando do Charlie Kirk aí, ele quer ter o domínio da situação, ele quer ser o chefe, sabe? Uhum. Acho que é uma outra relação, assim. Então, eu acho que isso é um ponto que também escapa, às vezes, quando a gente está falando de homens provedores, não, porque o homem está perdendo como chefe de família. Eu acho que isso está diretamente relacionado a uma perda de controle. E isso que gera Uhum. confusão mental para boa parte dos homens, sabe? Ele deixa de ser o chefe, pô. Eu acho isso uma questão central nesse entendimento de homens com armas, sabe? Uhum. Total. E essa é uma retórica que está presente, não é nova. Ela vem com mais força nesses últimos anos, acho que até uma reação a movimentos por direitos, avanços em termos de direitos de mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras. Mas é uma coisa que, se a gente entrar na Amazon ali e buscar livros sobre masculinidades ou sobre homens, tem toda uma autoajuda, inclusive uma autoajuda cristã também, focada em falar do homem com esse lugar de o chefe de família, e que é isso que dá estrutura à sociedade. Se a sociedade está num lugar ruim, às vezes, desequilibrado, é porque os homens não estão cumprindo essa função, como o Pedro disse, natural de estarem no centro. Então, às vezes, acho que talvez o Charlie Kirk tenha usado esse tipo de argumento também, inclusive usou, acho que para falar das famílias de Chicago, os territórios mais empobrecidos, onde você tem muitas mulheres chefes de família. Ele dizia que o problema com a violência armada, nesse contexto de criminalidade, era um problema porque haviam só mães solo criando esses filhos, e a ausência de uma figura masculina, forte, protetora ali, traria essa violência armada. Quando esse argumento... No final é tudo culpa das mulheres, né? No final é tudo... Pois é.
Então, isso não é uma lógica que está em vários discursos de reacionários e Uhum. do Jordan Peterson enfim. Então a gente tem que olhar como isso cola. E isso cola muito, né? Fazendo um link até que o Vini tinha trazido pra gente na nossa reunião pré-gravação do podcast, esse link com o nosso episódio anterior, onde a gente vai falar um pouquinho sobre se a gente consegue se comunicar com os homens comuns da sociedade, os homens é, é, de classes populares. Aliás, para mim todos os homens são homens comuns, né? Mas, enfim. É, porque algumas pessoas acham que a forma como a esquerda faz o debate sobre masculinidades é uma forma que afasta esses homens, né? E a gente pode até pensar sobre isso, como certos discursos falando desse chefe de família, colocando ele no centro de novo, exaltando uma certa masculinidade, de fato às vezes acolhem, né, as fantasias de muitos 100%, pô. dos homens, né? Tentar incomodar um pouco essas estruturas e falar, bom, você pode ter uma relação mais equilibrada com uma mulher, as mulheres também são referências, as mulheres também podem circular com liberdade, serem líderes, serem sua chefe, etc., trabalharem em construção e tudo mais, isso incomoda uma certa fantasia com que os homens são socializados, né? Então a direita trazer outra coisa, tentando meio que resgatar esse modelo tradicional, acolhe muitos das aspirações de muitos homens, né? A questão é, então, o que a gente faz diante disso, né? Isabela, e eu acho que atrai a direita usa o discurso, acho que podemos colocar dessa maneira, né? Esse é um discurso mais da direita, dessa extrema direita radicalizada e tal, mas é um discurso que não cola para mim, né, na minha visão, na minha análise, não cola só para pessoas de direita, sabe? Total. Porque é uma coisa que a gente estava discutindo aqui para montar a pauta, né? Esse fetiche por armas não tem campo ideológico político, sabe? Ele acomete todos nós homens, né? Botando assim nesse balaio, né? Fala tu, Uhum. Vini. E acomete com uma concepção muito específica de família, né? Porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, enfim, não quero citar nomes nem exemplificar de fato, mas de pessoas que não são de direita, que são dentro desse espectro mais progressista, seja lá o que couber nisso aí, mas que não são definitivamente de direita e que têm concepções de masculinidade para pensar certos recortes, né, recorte racial principalmente, que parte de uma concepção também de família que não é muito diferente da concepção de família da extrema direita, saca? Uhum. Eu acho que a Isa traz um pouco disso, assim, você também, Pedro, falando agora, que tem uma base religiosa e familiar dessa concepção de masculinidade que está no Charlie Kirk, que está nos Red Pill. Charlie Kirk era um Red Pill, mas que está também em alguns campos aí da esquerda, barra do pensamento mais progressista, enfim, que ainda entende, né, que essa concepção de família ela não pode ser transformada, ela não pode ser criticada, ela não pode ser tensionada, que essa concepção papai, mamãe, filhinho, filhinha, papai, cabeça da família, mamãe atrás do papai, filhinhos embaixo, papai protege, mamãe cuida, e tende a entender isso como algo que não é uma construção sociocultural, mas sim como algo que é uma determinação biológica. Entendeu? Aí você vai defender assim, agora com esse movimento de ascensão das mulheres tem um processo misândrico contra nós. Por que tem um processo misândrico contra nós? Porque nós estamos perdendo espaço e sendo deslegitimados em lugares de poder, inclusive dentro da família. Porque a gente não está tendo condições de defender a nossa família. E aí o mais radical vai dizer, porque tem outros modelos de família sendo criados. E aí isso vai tendo variações, mas é sempre essa ideia de que precisamos preservar esse modelo heteronormativo, cisgênero de família. E aí a gente preserva os papéis da masculinidade, da feminilidade, como se eles fossem imutáveis, inalteráveis e não produtos da cultura. Né? É algo que é um produto da cultura. Masculinidade e feminilidade vão ser entendidos de formas diferentes em culturas diferentes. Mas para esse pensamento supremacista branco ocidental, porque é um pensamento supremacista branco isso, né? Essa masculinidade e essa feminilidade estão ali enraizadas numa norma que não pode ser alterada nunca. E essa norma vem da própria natureza. A concepção de família é algo que eu acho muito estranho, assim, quando a Não, gente pensa nessa galera, enfim. achei foda, Vini, isso aí. Acho que você deu uma volta até que eu não estava contando. Esse negócio de essa leitura da família, como ela irradia, né? Para Irradia.
muitas frentes, né? Muitas maneiras de enxergar mundo, né? Essa coisa tá É dada, é isso. muito Uma louco. família com uma mulher na liderança, para o Charlie Kirk, como a Isa traz o exemplo, não é um conceito de família válido. Vai deixar os Porque homens falta um mais homem propensos ali. a se suicidar e tudo, pô, na visão dele, maluquice. Falta homem. Quando os homens estão se matando e as mulheres estão tentando evitar que seus filhos morram, na mão de homens, na Uhum. mão de outros homens. As mulheres estão tentando fazer com que seus filhos não morram na mão de outros homens. Consigo entender, enfim, é confuso. Assim, extrapolando essa coisa da família, eu acho que essa coisa do fetiche de homens por armas se dá em outras instâncias também, né? É isso, pô. Eu sou um garoto dos anos 90, né? Que cresci com televisão sendo uma grande companheira, assim, né? Cara, todos os filmes, todas as séries, todas as novelas, sabe? O uso de arma, ou é o vilão, beleza, o vilão usa armas. Mas o mocinho também usa armas, sabe assim? O herói da história, ele é um expert em armas que toma decisão, sabe? Acho que essas imagens também estão muito construídas no meu ser, sabe assim? Uhum. Que olho Uhum. pro James Bond e acho um cara foda, sabe? Uhum. Olho pro Capitão Nascimento e acho um cara ultra foda, sabe? Então tem essa coisa policialesca visto como um cara racional, frio e calculista. Sabe, essa coisa bem clássica assim mesmo? Eu acho que isso ajuda a moldar um pouco essa percepção é, boa, possível, que a gente tem sobre armas, assim, né? É isso, tipo, eu só tive contato com arma de verdade uma única vez na minha vida, né? Eu tinha ali perto dos 20 anos, tava num churrasco, um cara tinha passado pra polícia, sei lá, tava com a arma, e assim, chega aqui, vem ver a arma. E aí, irmão, eu admito aqui publicamente que rolou uma emoção de estar vendo aquele objeto ali, sabe? Eu Uhum. fiquei meio assim, Sim. uau, que parada foda, deixa eu ver, porra, pesadão, sabe? Eu fiquei assim, cacete, caralho, sinistro, sabe? Tem um encantamento, um certo deslumbramento por esse objeto que por si Pode só, né, crer. é reluzente, sei lá, é pesado, emana um poder, né? Você portar uma arma, sabe? Fazer. Cara, é uma maluquice, assim. Então, eu confesso em mim esse certo deslumbramento, isso já tem, sei lá, quase 20 anos, mas que eu não sei se seria diferente se eu encontrasse um fuzil, assim, encontrar fuzil, né? Se você mora no Rio de Janeiro, todo policial vai estar com um fuzil pro alto, Tem um fuzil, é. cara, essa coisa muito bizarra de uma ostentação da arma, que para mim é over. Uhum. Mas assim, se um amigo meu, sei lá, fala assim, cara, tem uma arma aqui, chega aí, eu vou falar, claro, vamos, deixa eu ver sua arma, sabe? Porque ainda rola um deslumbre, sei lá que porra é essa, sabe? E é muito. Pedro, Desculpa, fala, Vini. fala, Isa, fala. Não, só Pode falar. é muito interessante ouvir essas coisas vocês falando, porque daí isso vem muito forte o que o Vini estava falando antes desse poder da cultura, né? Eu não acho que isso é natural, eu acho que isso é socialmente produzido, Super. estimulado Uhum. desde muito, muito cedo para meninos. Eu não fico emocionada quando eu vejo uma arma, inclusive me causa medo, sabe? Sim. Exatamente. Uma vez eu entrei num Uber e o cara tava com uma arma debaixo do banco, e eu falei, meu Deus do céu. Caralho. E isso foi bem na época das eleições, assim, eu falei, eu não vou abrir a minha boca, esse cara pode falar o que ele quiser aqui, que eu vou só dar sim, Eu sim, teria a senhor, mesma você entendeu? postura, com Então, certeza. Uhum. e por outro lado, eu vejo amigos, colegas que têm essa relação, eu até pensando que vocês estavam falando antes de como isso também está presente na esquerda, mas na esquerda é menos autorizado, né? Mas, por outro lado, tem muito mais essa retórica sobre proteção também de outro lado, né? Os caras estão com arma, a gente tem que estar com arma também para se proteger. Afinal, né? A gente já passou por uma ditadura, foi perseguido e tal. Super. É E, super vigente esse discurso, eu acho. e para outras pessoas, né? Que também às vezes são de classes baixas, trazendo um exemplo da minha família mesmo, que fala também, eu preciso me proteger, né? Só que o sentido daquela arma na sua mão não é o mesmo sentido para um boy branco que mora em Perdizes. Se um policial te para com uma arma na mão, você sendo um jovem negro de Osasco, ele não vai falar, nossa, que bonitinho, você está se protegendo. Então eu fico pensando um pouco sobre isso também. E como esse poder da cultura vai naturalizando mesmo, naturalizando não, eu acho que é moldando os nossos sentidos. É como a gente reage diante desses estímulos, né? Porque é isso, é ficar numa relação de
adoração, assim. E daí eu fui hoje pesquisar um pouco essa coisa mais de como isso está na cultura pop, né? E escrevi no Google filmes sobre armas. E aí me apareceu filmes sobre armas numa perspectiva super, os melhores filmes sobre armas e tudo mais. E aí tinha Rambo, tinha Duro de Matar, G.I. Joe, sei lá o que é isso, G.I. tinha, Joe, Comandos em Ação, porra. É Comandos em isso. Ação. poxa, sei lá, deve ser um SWAT da vida. Tinha um monte de coisa assim nessa linha que você fala, como é que a pessoa passa a vida toda assistindo Sessão da Tarde e de assim já não passa um filme desses e ela não vai falar, nossa, homem de verdade é o homem que tá ali e vai com a arma e ninguém é capaz de passar por cima dele. Enfim, né? A gente vai vendo isso. Mas por outro lado, a gente tem uma indústria também agora com mais força, eu acho que uma indústria negra também produzindo filmes para cultura pop que também traz algumas vezes os homens negros com armas em outro, não na perspectiva da criminalidade, que é também outra imagem de controle Outra imagem. que vai sendo produzida, para usar um termo do feminismo negro, mas que também vai colocando os homens negros nessa perspectiva que eu acho que dialoga um pouco do que a gente estava falando no início do episódio, que é na perspectiva da revanche, na perspectiva de estar pronto para se defender, né? Enfim, pensei um pouco nessas coisas, mas nesse poder da cultura e como ele molda os nossos sentidos e os nossos desejos também. Porque eu não fico emocionado quando vejo uma arma. Só, E nunca fiquei. só trazendo uma, só trazendo uma anedota, né? Pegando o que vocês estão dizendo. E sim, Pedro, eu entendo o que você está dizendo, porque eu também sou moldado pela cultura, né? Como a Isa disse, para mim, mais de uma vez, inclusive, eu tive contato e sempre foi uma coisa meio, meu Deus. Mas é engraçado porque há uns anos atrás, um dos meus melhores amigos casou, né? E eu sou um dos padrinhos do casamento, enfim, toda aquela coisa. E aí, vamos fazer uma despedida de solteiro. Só que assim, a galera do casamento, os padrinhos, os amigos, é tudo os progressistas, os liberais, os boné do MST, entendeu? Então é óbvio que a despedida de solteiro não ia ser aquela despedida de solteiro tradicional da masculinidade, sabe? De puteiro, bad, bad vibe total, não rola, né? Beleza, a gente já sabia disso. Então ninguém ficou tipo, não vou, porque outras pessoas já me chamaram pra ir, eu falo, eu não vou não, porque eu sei que esses caras aí, né? Mas enfim, aí pensando na despedida de solteiro, pensando um amigo, que é o amigo mais pacífico de todos, é o cara que assim, no futebol quase não briga com ninguém, sabe? É o mais gente boa. Ele propôs que a despedida de solteiro fosse no quê? No campo de paintball. E aí, tudo bem, no começo todo mundo assim, ah, cara, paintball, ficar brincando de arminha, que chato, não sei o quê, vamos, vai ser divertido. Ele convenceu o grupo, né, de 15 pessoas a irem para o campo de paintball um sábado de manhã, brincar de paintball e depois fazer um churrasco e tomar cerveja. Todo mundo foi reclamando, chegamos lá, participamos de todo o jogo do paintball, tiro pra cá, corre, rola no chão, cai na lama, não sei o quê. Quando terminou, pensa naquele bando de progressista, inclusive homens não heterossexuais, homens bissexuais, né? Aquele bando de gente progressista, boné do MST, contando as histórias do paintball, empolgadíssimos de quem matou quem, do quem caiu na lama. Ou seja, olha como, Não rolou aquela foto independente da final, não, posição Vini? Fuzil pro alto? rolou a foto final, todo mundo com os bicos pro alto. Rolou, eu tenho uma foto aqui até hoje, todo mundo com os bicos pro alto. Todo mundo aqui, ó, bico pro alto, cara de ruim, certo? E aí depois churrasco, conversa, kkkk. Ou seja, mesmo as pessoas mais improváveis, né, que a gente não tá falando da extrema-direita, tô falando aqui de pessoas que majoritariamente moram no bairro mais descolado de São Paulo, 112, que é a Santa Cecília, né, comunidade LGBTQIA+, pessoas diferentonas, artistas, cultura, etc. Homens todos, né, progressistas, para dizer o mínimo, empolgadíssimos por brincar de arminha. Adultos, eu tô falando, tipo, isso foi há 5 anos atrás. Adultos, todos nós adultos. Uhum. A gente foi reclamando e voltou adorando e querendo remarcar para um outro momento pra gente brincar de arminha de novo. Nunca aconteceu. Mas, não vou mentir, todo mundo se divertiu. Pra você ver como a gente tá moldado na cultura. Você cresce vendo Rambo. É Você isso. cresce vendo filme de tiro, correria, aventura. E tem uma questão também fisiológica que é a adrenalina. Uhum. A Eu tava adrenalina é pensando um disparador nisso. de sensações boas. E brincar disso é uma adrenalina tremenda. Você fica correndo, aí você cai. Sabe? É muito doido. Não, É muito doido. É muito doido. paintball é sinistro, pô. Eu já fui algumas vezes de paintball e assim, eu não sei qual que você foi, Vini, mas o meu não era assim, uma arena de paintball. Não, o meu era assim,
uma casa abandonada, ruínas. O meu era meio do mato. O meu Não, era meio do mato. eu fui algumas vezes, né? Com Eu já fui árvore, algumas casa em vezes. cima da árvore pra você subir e ficar de tocar em si. Isso. Um eu Gente. tava no Vietnã, outro eu tava em, sei lá, em Bagdá, sabe assim? Era uma parada bizarra. Disclosure assim, aqui, doideira. gente. Esse é o podcast do Memo. Toda terça-feira, nas melhores rádios. Não, Mas- maluquice, Doideira. pô. Eu ia estar pensando nessa coisa da adrenalina que o Vini disse, né? O quanto a gente tá aqui fazendo essa discussão muito consciente dessas coisas e às vezes vocês podem ter pensado quando estavam nesse jogo aí de, pô, olha isso aqui, né? Olha a conexão com essa coisa que eu penso e tudo mais. A maioria das pessoas não tem essa conexão e quando tá tendo certas práticas, não tá pensando de uma maneira que coíba também certos estímulos de quero matar todo mundo, né? Eu acho que tá ali passando sem questionar nada, muitas vezes. Uhum. E isso que me dá uma certa coisinha assim ali no fundo, porque eu acho que é normal sentir esses estímulos, normal, né, para usar uma péssima palavra, mas eu acho que de fato a gente tem certas brincadeiras, certos lugares em que vai estimular coisas na gente e vai dar boas sensações no corpo. Um amigo meu estava Uhum. falando sobre como, um amigo nosso, na verdade, também não vou citar nomes, estava falando sobre como ir pro jiu-jitsu, que é um lugar que muitas vezes tem um monte de gente que também, várias coisas, também não quero falar nada, mas como ter 5 minutos de rola ali no jiu-jitsu fazia um bem danado para ele, sabe? Para ele também colocar para fora essa agressividade, né? Nem sei se é agressividade, né? Mas sei lá, usar aquilo como um escape de alguma coisa, num ambiente controlado, num ambiente mediado, num ambiente em que ele não quer matar aquela pessoa e etc., Uhum. também tinha um efeito bom para ele, né? Que é diferente de outros contextos. Aí eu fico pensando um pouco também nessas questões aqui, né? Faz muito sentido. Faz super. Eu acho que essa ideia que você trouxe do ambiente controlado, Isa, eu acho que é a pedra de fundação da diferença, né, da experiência, porque a experiência é inegável e a relação que a gente tem fisiológica com o disparo de adrenalina não é à toa que muita gente ama a parte de diversões. Eu odeio, mas você ter a sensação de que você vai morrer e não morrer é ótimo. Ou morrer só de brincadeira é ótimo, né? Porque é muito mais às vezes sobre isso, né? Esse jogo que a gente tem com a morte mesmo. Né? Então ir lá e subir até os, sei lá, 30 metros e depois disparar e falar, ufa, não morri. Dá uma sensação maravilhosa. E também tá lá brincando de dar tiro, o cara dá um tiro e passar raspando, você fala, caralho, não morri. Desculpa. E o poder Caramba, não também, morri. né? E o poder que você É? se sente com um poder, Total. assim, Só uma que você, potência. só que você tá num ambiente mediado, né? Sim. É um ambiente mediado. Depois daquilo ali é uma encenação, tudo Que tem acaba e você volta pra sua regramentos, vida né? normal. E que Tem tem regramentos. regramentos. Você não pode deixar o cara desmaiado. Você não pode. Se a pessoa bater ali, você Isso. precisa parar. Tem um pacto, tem uma ética, né? Tem uma ética. Perfeito. Acho que é a pedra. É Mas eu isso. fico pensando nesse exemplo do Vini do paintball aí, que, porra, pra mim, assim, trouxe memórias, porra, incrustadas no canto esquerdo do meu cérebro aqui, porra, maravilhoso. Me diverti muito já jogando paintball, né? Mas que essa parada, tipo, é isso, tirar foto com o negócio, com o fuzil de paintball pro alto, sabe? Essa coisa do deslumbre e tal. Uhum. Eu fico, é isso, o cara nesse churrasco aí, ele me chamou assim, chega aí, tipo assim, uma coisa aqui entre a gente. E eu achei o cara foda, sabe? E eu fico pensando, é isso, né? A gente discutiu isso assim também para montar a pauta, que isso talvez esse negócio de arma seja mais associado a você ficar bem na foto com os teus camaradas, sabe assim? Tipo, porra, fulano de tal tem arma, ele é foda, sabe? É mais para você pagar de fodão no teu grupo de amigos homens, sabe? Tem uma, assim, não é pra pagar de fodão no grupo de amigos homens, é pra você estar bem entre homens, sabe? Acho que tem o uso da arma para Sim. homens. Tem esse lugar assim, o Rambo, eu tô mais perto do Rambo do que você, sabe? Assim, caralho, você passa a ser mais admirado. Eu sinto um pouco disso, sabe? Que a pessoa que pega uma Escala arma Rambo de masculinidade. é meio isso, Vini. Acho que o cara que passa a ter uma arma, ele tenta se colocar nesse lugar de tipo, querer ser, de se perceber sendo admirado, de querer estar sendo um dos grandes homens, né? Para trazer aqui o conceito de Daniel Weserling, sabe? Tipo, acho que tem uma coisa dessa, assim, da arma. Acho que foi você, Vini, que trouxe na discussão de pauta essa coisa da homoafetividade, né? Como
um aglutinador desse imaginário, assim, sabe? Talvez como um ponto até chave desse imaginário que homens têm, né? De, tipo, ficar bem entre pares, tipo, se sentir foda entre os pares, sabe? É isso, tipo, Isabela, ninguém nunca chamou pra ver uma arma, não, sabe assim? Nunca na Mas me vida. chamaram pra ver uma arma, Exatamente. sabe? Várias vezes já me chamaram para ver a arma. É isso. Não, É arma, comum. moto, carro. É isso, né? símbolos de virilidade, Moto. né? O Símbolos meu de irmão, virilidade. o meu irmão às vezes fica me mostrando moto. Olha essa moto aqui, Isabela. O tédio me consome. Assim, e ele é adorador. E eu acho até. Eu gosto de andar de moto, na verdade. Eu sou uma pessoa que gosta de moto, de andar, mas não nessa perspectiva, porque eu acho que é um símbolo. É mais carregado, né, para os homens, essas coisas, porque é um estímulo. E eu acho que tem uma coisa que vocês estão falando de homoafetividade também, de concretizar certo modelo, concretizar certa ideia. Se a gente for pegar o conceito lá de masculinidade hegemônica, que já foi usado, né, a exaustão, e até me dá às vezes um pouco de preguiça, mas o hegemônico é o cara em cima da moto, forte, com músculo, com arma, com carro do ano que faz barulho, sabe? Que eu falo, meu, por que esses caras fazem tanto barulho com carro? Mas tem um lugar ali que praticamente concretiza uma certa forma de masculinidade, e que não é para qualquer um, né? Que só os mais estão ali nesse lugar. Eu acho que isso tem um efeito mesmo, e um efeito também de se sentir mais pertencente. Então, motoclube. O que é motoclube, gente? É um culto. Para mim, o bagulho é religioso. Mas é. Né? Então, tem muita coisa para pensar sobre isso, né? E muita coisa sobre que vai articulando arma de outros símbolos também, né? Que falam de potência e poder. Total, Isabela, total. Sem querer fazer propaganda da minha tese de doutorado, porque ela não está publicada ainda, porque eu preciso corrigir para publicar, e um dia eu farei isso, mas eu ainda não fiz, já estou atrasado há pelo menos 1 mês e meio, mas tudo bem. Quando eu vou fazer o trabalho de campo, né, eu começo. O contexto que eu trabalho são com jovens, não para vocês que sabem, mas para os nossos ouvintes que não sabem, as nossas ouvintes que não sabem também, o contexto que eu trabalho são jovens em periferia, né? 2 bairros periféricos e tal, mas enfim, tem um momento que eu começo a investigar com eles em campo, principalmente nos bailes e tal, mas também nas conversas informais do dia a dia com eles, o fascínio deles pelos objetos, né? O primeiro que começa a me chamar a atenção é a motocicleta, a moto, né? Que todos eles queriam ter uma moto. E aí tinham coisas que eram de ordem pragmática. Ter a moto significava também ter uma possibilidade de trabalho, né, ao invés, e melhoria do trabalho, porque muitos já trabalhavam como entregador de rap, precisavam da moto para agilizar as entregas, enfim. Mas também tinha um lugar fora do lugar do trabalho, no lugar do lazer, que era esse, eu chamo, né, de acoplamentos da masculinidade periférica, mas é da masculinidade em geral, né, mas são acoplamentos de masculinidade, assim. E o que são esses acoplamentos? Eu começo a pensar numa loucura meio quase Power Rangers, tá ligado? Que a masculinidade é como se fosse esse fundo, né, no qual as coisas vão se acoplando para ela poder se moldar, porque ela não tem forma em si, ela precisa de coisas que vão moldando ela, né? Ela não tem uma forma definida. Então é a cultura que vai dar essas formas para ela ser moldada. E aí eu falo, a moto faz parte desses acoplamentos que dão uma possibilidade de forma para essa masculinidade, né, no sentido de que a partir da moto eu sou reconhecido entre os meus pares homens como mais homem ainda porque eu tenho uma moto, né? E aí a arma pode ser pensada da mesma forma, um tênis pode ser pensado da mesma forma, um colar de ouro pode ser pensado, vários objetos podem ser pensados da mesma forma. Mas aí eu tentei ficar entendendo qual que era a escala de importância que eles colocavam esses objetos. E bom, isso aí é uma discussão muito longa, mas uma das coisas que me parece assim fazer sentido no trabalho de campo é que, bom, primeiramente que as mulheres também são um acoplamento dessa masculinidade, né? Então, ter mulheres faz com que você seja visto pelos seus pares como mais homem. Mas mais do que isso, é que, no fundo, todo esse acoplamento, né, ele tem como um objetivo central a disputa pelas mulheres também. Né? É você estar bem entre os seus pares, mas ao mesmo tempo você poder disputar mulheres. E aí tinha um caso muito interessante de um garoto que estava ficando com uma garota, mas ele não tinha moto. Mas ele estava bem com a garota. Aí, um dia ele viu a garota na garupa de um outro garoto que tinha moto. Sabe o que ele fez? Ele terminou com a garota.
Não foi ela que terminou com ele que terminou com ela. Quando eu fui saber por que ele tinha terminado com ela, ele disse: eu terminei com ela porque eu vi ela na garupa de outro garoto. Aí eu falei assim: e você ficou com ciúmes? Ele falou: fiquei, mas não é bem ciúmes. É porque eu não tenho nem condição de competir. Ele tem moto e eu não tenho. Caralho. Então, quando eu tiver moto, eu vou estar mais competitivo no mercado sexual afetivo. Porque a minha masculinidade ela vai ter um ganho de valor aí, ter uma valoração a mais. Então, eu não vou nem entrar nessa competição porque eu não tenho condições. De repente, sei lá, o menino podia ser primo dela. Enfim, não importa. Porra, ele não quis saber. didático Ele esse só caso aí. cortou. Ele falou: não quero mais. Porque eu não tenho condição de competir com esse cara. Não sei nem quem ele é, mas eu não quero competir. Primeiro eu vou fazer meu corre, comprar minha moto, e aí eu vou poder competir de igual para igual. Olha que loucura. Sim. Porra, sinistro, Vini. Achei fora tudo isso, esse acoplamento, né, que você falou de objetos, Isso. de coisas assim para dar forma à masculinidade. Lembrei até daquela música do FBC, sabe? De Kenner. Vocês conhecem FBC? Sim. De Kenner. Os criadas vivem 9 em 10 no baile, tão de camisa do Messi, ciclone e bigode infinito, corrente Juliette. Eu adoro essa música. Porra, são vários. Eu amo essa música. Vai, né? Você vai montando assim. Você vai montando, vai corrente, acoplando. Juliette, camisa. Você vai Isso. montando o que é. Nesse contexto, né? Por isso que eu falo, são as masculinidades periféricas. Se fosse masculinidade coach, seria, sei lá, o sapatênis. Ia ser sapatênis. Todos os coaches usam sapatênis. Sapatênis e o coletinho. Coletinho. O coletinho puffer. Caralho, tinha que gravar essa versão, será por Gustavo Lima cantando essa versão. Caralho, que maluquice. Mas uma outra coisa que já estamos chegando no final, acho que uma outra coisa que eu queria trazer, acho que para ir encaminhando para o final, de fato, acho que é uma boa maneira de terminar, é que essa coisa da arma, de tiroteios e tal, a gente estava falando aqui, segundos antes de entrar, que isso também pode ser um fator de mobilização dos homens pelo fim da violência, né? A gente tem a campanha do Laço Branco, que é de 89, se eu não me engano, né? Que veio do Canadá, a partir de um mass shooting desses, assim, em colégio. Acho que Isabela me ajuda aqui a contar para não falar besteira. Da campanha do Laço Branco? A campanha, na verdade, a campanha é de 91, mas o 91? massacre aconteceu em 89, que foi numa faculdade, uma escola politécnica, né, de engenharia, em Montreal, em Quebec, no Canadá, em que um cara entrou armado com um rifle e uma faca de caça e saiu atirando, separou homens e mulheres e atirou contra as mulheres e depois se matou. E aí, nisso, o Canadá teve a abertura dessa ONG que chama Laço Branco, né, White Ribbon, e o Canadá abriu um debate público que ia para dois lados. Por um lado, controle de armas, como é que um cara tem acesso tão fácil a armas e entra num espaço educacional atirando contra todas as pessoas. Isso não é uma coisa que acontece só nesse lugar, né? Inclusive, a gente tem visto ao longo dos anos que tem crescido, no caso do Brasil, a quantidade de ataques e também em outros países. Estados Unidos é um lugar que ocorre muito. E aí eles abrem essa conversa sobre desarmamento e controle de armas, isso no começo dos anos 90, e por outro lado, como engajar os homens no enfrentamento à violência, né? Então, não combater os homens, mas de fato aproximar eles da pauta para eles serem agentes de enfrentamento à violência, né? Que é uma coisa interessante a se pensar, né? Como os caras não assumirem posições passivas diante da violência, né? Tem essa fala que era comum, né? Os homens não são só parte do problema, eles são parte da solução. Então esse é o mote da campanha, e depois do Canadá ela vai para vários países, mais de 60 países, hoje tem no Brasil, e no Brasil ela assume outro nome, né? A gente não gosta muito de campanha do Laço Branco, a gente que pesquisa esse tema, porque acha muito pacifista, associando branco a coisa boa, e aqui no Brasil... Sou da paz. Sou da paz. Aqui no Brasil tem uma pegada mais... O nome da campanha é Homens pelo Fim da Violência, né? Que é ali no dia 6 de dezembro. O dia 6 de dezembro, que foi o dia do atentado, né? Virou no Brasil o Dia Nacional de Mobilizações de Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres, que faz parte da campanha também internacional de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra meninas e mulheres, que no Brasil são 21 dias, né? Porque no Brasil começa a contar do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e na campanha internacional começa a contar do dia 25, que é o Dia pelo Fim da Violência contra a Mulher, contra meninos e mulheres, né? Então tem isso aqui, né? Inclusive
tem organizações que se mobilizam para estar na rua durante esses dias de ativismo, tem várias iniciativas acontecendo. O Memo, inclusive, já foi convidado para organizar uma ala de homens numa passeata que aconteceu no último dia da campanha de ativismo pelo fim da violência contra mulheres, para compor toda a passeata. Então, eu acho que fica talvez esse recado positivo, não sei se é positivo, né? Mas assim, convocatório, talvez seja melhor esse tom, convocatório, tipo assim, homens, tipo assim, tem essa parada de fetiche de arma, tem essa onda que não tem campo ideológico né, que seja prioritário para a gente debater isso, porque eu acho que é uma questão para todo mundo aqui. Acho que esse é um pouco do recado que a gente quis dar com esse episódio. E tem aí, dia 6 de dezembro, o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra Meninos e Mulheres. E vamos se organizar. Eu acho que é uma convocação assim, se aproxima da gente no Memo, se aproxima da gente aqui enquanto pessoas também físicas, né? Mas chega mais, vamos tentar fazer alguma coisa juntos, que tem algum tempo aí para a gente pensar. Inclusive, queria mesmo, Isabel Levine, puxar vocês para a gente pensar alguma coisa. Tô cheio de Bora, ideia já. Tô bora, cheio de bora. ideia já para dia 6, porque dia 6 de dezembro eu vi que cai num sábado, em 2025, cai num sábado. Hum, Então dá para fazer uma coisa na rua, dá para, sabe, tipo, fazer umas coisas aí. Vamos buscar isso? Eu vou puxar bora, vocês. sim. Boa. Maravilha. Bom, mais alguma coisa a dizer, galera, sobre esse assunto? Charlie Kirk. Ei, Charlie Kirk, o que a gente, né, que a gente pode falar de Charlie Kirk, de coisas? Não, eu acho que a gente tem só um grande desafio pela frente, né? A gente está vendo um crescimento de violências nesse campo político, mas não só nele. E pautar essas questões continua sendo muito importante, porque o momento histórico é muito desafiante mesmo. E os homens estão no lugar central nesse debate, né? Acho que é hora de a gente dar as nossas indicações também do episódio, né? Vambora? Momento Boa. dicas e referências. Dicas. Quem começa? Eu fiquei pensando muito, eu vou dar uma aula essa semana sobre violência e masculinidades, e eu tenho pensado mais especificamente sobre isso, e aí eu lembrei dessa escritora Françoise, nem sei como fala em inglês, se é Françoise, François Verger, não é? Verger ou Verger, sei lá. Verger, acho que é Verger. Acho que é Verger. Que é uma pessoa que escreveu esse livro, Uma Teoria Feminista da Violência, né? E eu acho que é interessante porque ela volta essa discussão de violência para a violência do Estado e faz uma crítica interna também, interna ou não tão interna, né? Aos feminismos, pensando também em feminismos punitivistas, né? Que acham que encarceramento vai resolver alguma coisa e tudo mais. E fala de um feminismo decolonial. Eu acho que é uma boa coisa para a gente também, digamos, enriquecer o que a gente está fazendo de debate sobre violência. Até nessa perspectiva que a gente estava discutindo no início, moralizante e tudo mais, e que às vezes fica com alguns pontos cegos, né? Boa. Então acho que eu vou pegar o embalo, porque eu não tenho o livro aqui porque eu tenho ele só em PDF, mas eu vou indicar o livro Autodefesa, uma filosofia da violência, da filósofa francesa Elsa Dorlin, ou Dorlan, né? Que ela vai trazer aí uma genealogia das resistências, dos modos de autodefesa de pessoas escravizadas, das sufragistas de Londres, dos panteras negras, enfim, mostrando como a autodefesa muitas vezes é ignorada por nós, né? Mas ela sempre foi importante como uma técnica de defesa das populações politicamente subalternizadas pela sociedade, pelo Estado. Então, colocar também em perspectiva, né, essa ideia da autodefesa e da violência e de seus possíveis usos fora de um registro moral de bem e mal. E, por último, esse livro aqui que chama Como Fabricar um Gangsta, do Daniel Santos, que, se eu não me engano, é da... eu não vou falar qual a instituição dele, porque eu não vou lembrar assim de cara. Da UFBA, ele é da UFBA mesmo. É da UFBA, tem ligação com a UNEB também, de Salvador, e é um livro no qual ele vai fazer uma análise da produção de masculinidades negras a partir dessa categoria que é o gangsta, né? No rap dos Estados Unidos. Né? Ele está falando dos Estados Unidos, não do Brasil, mas tem coisas bem interessantes para pensar
o Brasil também, né? E ele tem toda uma perspectiva epistêmica que é pós-colonial, decolonial e tal, mas ao mesmo tempo muito crítica em relação a essa produção simbólica das masculinidades. Então, como fabricar um gangsta, com essa capa lindíssima, né? Que é do Sidney Amaral, né? Artista incrível também. Vale a pena aí para quem tiver a fim de saber mais sobre esse tema. Boa, Vini. Eu fui correr ali pegar o livro que eu tô lendo, tá, gente? Então, assim, tô indicando meio no escuro, que é esse livro do Rodrigo Nunes, Nem Horizontal Nem Vertical, uma teoria da organização política. Ele é um professor de teoria política e eu tô meio nessa obsessão, assim, de organização política, né? Pensar o Memo a partir mais desse lugar. Então, tô achando muito interessante, né? Pega esse momento ali, primeiros anos de 2010, Occupy Wall Street, passeatas em junho aqui e tal. Como teve uma horizontalidade muito interessante, só que a coisa se dissipou porque não tinha uma organização, não tinha como continuar com aquilo. E aí também, então volta para partido. Aí não, a partido. E aí fica nesse lugar, verticalismo versus horizontalismo. E o Rodrigo Nunes, ele tenta apresentar, que eu estou bem no início do livro ainda, mas já estou assim, meio vidrado, sabe assim? Meio assim, é isso aqui então, sabe? E aí como eu acho que essa é uma grande questão para a gente, de uma maneira geral, assim, como a gente se organiza, como que a gente consegue mobilizar mais gente, ter impactos políticos concretos e seguir nessa, sabe? Não ter espasmos, tipo foi agora, né? Estou falando muito disso por conta do ato que teve no domingo, né, dessa última semana agora, no dia 21 de setembro, rolou o ato contra a anistia, PEC da blindagem e tal. Estou até vestido de Brasil por causa disso, né? E fiquei pensando muito na organização, porque acho que surgem oportunidades com essas manifestações, assim, que eu acho que nessa de... Sem organização, sem chefia, sem controle, sabe? A coisa só se dissipa, eu acho que se perde. Então estou meio obcecado por isso, sim. E mesmo antes de terminar de ler, já estou me arriscando a indicar, porque eu estou achando muito maneiro. Que massa, eu não conhecia. É isso. Mas também não conhecia, não. Boa. Boa. É disso então, galera? Sim. É isso. Mais um episódio para conta. Espero que todo mundo tenha curtido essa onda. Que o fetiche por armas, sendo você um homem, diminua, que não deixe de existir, mas que também, né, a gente não caia nessa de a masculinidade saudável do novo homem de bem, sabe assim? Fica só na questão moral e não complexifica poucas coisas, né? Acho que essa era um pouco da ideia. Boa. Muito bom, gente. Uma boa semana para todo mundo. É isso, gente. Boa semana, galera. Entrem na comunidade, se aproximem da gente, participem da gravação. A gente quer ouvir perguntas, dúvidas, tudo isso de vocês, tá? Valeu, galera. Beijo. Valeu, gente. Valeu. Beijo. Boa semana.